Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não trago caso policial, então cá estou eu trazendo mais um caso aqui pra vocês. Então, se vocês não me conhecem, meu nome é Francine Garcia, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Se vocês não são inscritos, se inscrevam. Se vocês são inscritos, ative o sino de notificações. E se vocês não me seguem nas minhas redes sociais, eu peço, siga as minhas redes sociais porque é muito importante, ok? Então, vamos começar o vídeo de hoje. Francisco da Costa Rocha, ele nasceu no dia 27 de abril de 1942. E o pequeno Francisco, ele era rejeitado pelo seu pai, que era dono de uma das maiores histórias emblemáticas deste país. Aos 4 anos de idade, Francisco ele foi levado para morar em um sítio com um casal de empregados do seu pai, em razão de uma doença pulmonar sofrida pela mãe. Nessa ocasião, o sentimento de abandono já existia dentro dele e acabou aflorescendo mais ainda. O casal responsável pelos seus cuidados não demonstrava afetividade nenhuma por Francisco e ele ficava cada vez mais deprimido. Marcado pela solidão nessa época, Francisco ele passava mais tempo na mata, em companhia de porcos, cobras, galinhas e gatos. E, aliás, através de rituais sádicos, ele começou a matar vários gatos de diferentes maneiras. E ele buscava comprovar que ele tinha uma tese em que ele tinha 7 vidas. E foi também nessa fase que Francisco passou a ter fortes pesadelos noturnos. Depois de 2 anos que já havia se passado, quando a mãe dele resolve buscar ele, ela mal reconhece ele. Agora Francisco passou a presenciar relacionamentos instáveis que a sua mãe tinha. Sua mãe saía com vários homens e ele não gostava nada disso. Ainda na infância, relatos no sentido em que Francisco, quando começara seus estudos em uma escola católica, ele teria ainda presenciado um caso de pedofilia envolvendo um de seus colegas. E a partir disso, diante do comportamento cada vez mais desafeto começou a ter e vários isolamentos sociais por parte dele, ele acabou reprovando a 4ª série e vindo posteriormente a abandonar os estudos. Ele não quis continuar estudando. Na adolescência, ele passou a integrar um grupo denominado Senta Pua, onde sofreu vários abusos sexuais. E a partir de então, a prática de sexo com violência e experiências homossexuais não lhe eram mais estranhas. Então, ele começou a aceitar tudo isso e ele não achava mais estranho isso. Com o desejo de ingressar na escola naval, ele havia sido frustrado pela sua mãe, que ela não queria que ele morasse longe. Então Francisco se alistou na aeronáutica quando ele completou seus 18 anos. Mais tarde, ainda tentou entrar na academia de polícia militar, mas ele não teve êxito nenhum com isso. Foi como corretor de imóveis que Francisco começou a ganhar dinheiro, ele começou a ficar com uma estabilidade financeira. Com um horário muito flexível, começou a ajudar ele a poder sair à noite, ir para bares e beber. E ele começou a frequentar um lugar chamado Boca do Lixo, uma zona muito conhecida por prostituição e uso de drogas. Ele não só se relacionava com diversas mulheres, ele também não gostava de firmar compromisso com nenhuma, pois ele era averso a uma pessoa ter controle sobre ele. Então, como também ele teve também casos com homens influentes do setor cultural e social de lá da Boca do Lixo, era uma verdadeira troca de favores que ele tinha sexuais, ele aproveitava os benefícios que vinha para ele. Nessa época, Francisco ele morava na Rua Aurora, no centro de São Paulo, e ele dividiu o apartamento com o seu amigo, que ele era cirurgião médico da aeronáutica. Ele se chamava Caio, que embora ele era casado, ele utilizava o local para poder manter relações extraconjugais. Ele traía muito a mulher dele, então lá era o local perfeito para ele poder ficar lá. O primeiro crime do Chico Picadinho. Francisco da Costa Rocha, ele cometeu seu primeiro assassinato na época de 1966, na Boca do Lixo, centro da cidade de São Paulo. Nessa época, ele vivia uma vida muito boêmia, com muita bebedeira, várias mulheres e também ele usava muita droga. Com o passar do tempo, ele começou a sentir a necessidade de ter relações sexuais diariamente, além de se drogar e beber muito. Seu primeiro assassinato, seguido de esquartejamento, foi em 1966. Sua vítima foi Margaret Suída, que ela era uma bailarina austríaca que vivia há poucos anos aqui no Brasil. Ela também era uma mulher de vida boêmia e eventualmente fazia programas sexuais. E ela gostava muito da noite, ela era muito conhecida pelos seus amigos, pois eles bebiam muito e passavam por diversos bares e várias boates da região. Francisco então conheceu ela e ele convidou ela para poder ter relação sexual com ele. Ela acabou aceitando e foi para o apartamento na Rua Aurora, o local onde Francisco dividiu o apartamento com o Caio, seu amigo. Só que lá, após terem relações sexuais, ele se tornou muito violento, ele começou a atacar ela e passou a estrangular ela com a mão. Foi quando terminou o crime enforcando-a com o cinto. Após ver Margarete morta no quarto,
ele pensou que deveria sumir com o corpo dela. Então ele tirou o trinco da porta do banheiro para poder melhorar a locomoção, ele deitou ela de barriga para cima e usou seus primeiros objetos que estavam à sua disposição. Quais eram esses objetos? Ele usou lâmina de barbear, tesoura e faca, foram os primeiros itens usados por ele. Daí ele começou a cortar os seios dela, depois ele foi tirando os músculos e cortando as articulações, a fim de que o corpo ficasse menor para poder esconder o corpo dela. Vale ressaltar que Francisco ele esquartejou Margarete pelo fato dela ter medo das ações que viriam após ter causado a sua morte. Concluindo assim que teria de ocultar o seu cadáver, ele demorou de 3 a 4 horas até poder desmembrar a vítima e pô-la dentro de uma sacola. Pois é, né? Pois é. Quando o Caio chegou, o Francisco disse que ele tinha uma coisa para falar, ele tinha uma coisa para contar e ele falou que ele tinha matado alguém. Só que ele não contou nem o porquê, mas ele disse que o corpo ainda estava no apartamento e ele pediu um tempo pro Caio para ele poder avisar a mãe dele, para ela poder contratar um advogado pro caso. De fato, ele viajou até a casa da mãe dele, só que quando ele chegou, ele avisou uma amiga, ele não teve coragem de falar o que realmente aconteceu. E apesar de informando que algo grave tinha acontecido, ele acabou pedindo para avisar a mãe dele a retornar um amigo. Então, o Caio havia avisado já o delegado de homicídios, que prendeu Francisco, que não reagiu à prisão em momento algum. Nos autos do processo, as primeiras falas do Francisco indicaram que a motivação do crime foi a semelhança muito da situação da vítima com a mãe dele, na medida em que ambas, a mãe e a vítima, elas trocavam dinheiro ou status social. Entretanto, há quem diga que Chico perdeu totalmente o controle quando ele foi ridicularizado pela amante, porque ele tinha pedido para fazer sexo anal com ela e ela não quis, então ele achou isso cúmulo e ele resolveu matar ela. Assim, Francisco foi condenado a 18 anos de reclusão por homicídio qualificado, somando mais 2 anos e 6 meses pela destruição do cadáver. Ao total, ele teve uma pena de 14 anos e 4 meses por conta da reclusão. Na prisão, ele acabou estudando, ele trabalhou diariamente com a diretoria da cadeia e até mesmo casou. Em 74, 8 anos após o primeiro crime, ele obteve a liberdade, tendo o parecer realizado pelo Instituto de Biotipologia Criminal, excluindo o diagnóstico de personalidade psicopática. Então, ao sair da prisão, o casamento não acabou dando certo porque a sua esposa, ela engravidou e ela começou a exigir muita presença dele. E Francisco, ele não gostava de ser preso a alguém e ela estava grávida, então ele resolveu terminar tudo. Chico, então, logo casou-se novamente, vindo a ter outro filho, que por sinal sofria de problemas psiquiátricos e via se envolver em crimes contra o patrimônio. Novamente separado, ele se separou, ele não aguentou, Francisco voltou a frequentar a boca do lixo e entregou-se à vida noturna novamente. Então ele começou a frequentar bares, ele começou a procurar por sexo e drogas diariamente e a sexualidade sádica começou a virar rotina novamente para ele, com práticas cada vez mais agressivas. Foi então que 2 anos e 5 meses após obter a liberdade, Francisco veio a cometer o segundo homicídio em 1976. Em uma lanchonete, ele conheceu Ângela, conhecida como Moça da Peruca, que ela era uma prostituta de 34 anos, e no apartamento que ele havia alugado, Chico começou a ter relações sexuais com Ângela. Só que Ângela foi morta também por estrangulamento e a história se repetiu novamente. Dessa vez, Chico buscou dar um fim no corpo da vítima, então ele pegou uma faca, um canivete e um serrote. Ele tirou os seios novamente, abrindo pelo ventre depois, e ele jogou as vísceras dentro do vaso sanitário, que o vaso começou a entupir também. Aí ele começou a ficar desesperado, ele olhou para ela e ele falou, preciso retirar os olhos. Então ele retirou os olhos da Ângela, retalhou a boca para poder diminuir o tamanho do crânio dela, e ele colocou os membros em sacos plásticos e malas por pedaços dentro de uma caixa de papelão. E neste mesmo apartamento foi onde tudo aconteceu. Cansado, ele acabou dormindo no sofá, ele, tô muito cansado, matei alguém, agora preciso dormir. Ele falou bem assim. Então ele acabou fugindo em seguida para a cidade do Rio de Janeiro, mas novamente ele avisou seu amigo Caio e ele pediu de novo um tempo para poder avisar sua família e contratar um advogado. Caio, já sabendo do crime, ele ficou sem saber o que fazer, então ele achou melhor ele contatar o delegado novamente do homicídios
E o Chico Picadinho foi preso 28 dias depois em uma praça de Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, enquanto ele lia uma revista que relatava a sua vida de crimes. Quando ele foi preso, ele resolveu tentar fugir do local, buscando encontrar um velho amigo de cela que poderia ajudar ele. Todavia, Francisco ainda foi procurar uma saída e ele foi surpreendido pela polícia e foi preso novamente. Na época, a exibição da imprensa das fotos das vítimas cortadas em pedaços acabou sensibilizando bastante a opinião pública, fazendo que o criminoso fosse condenado a 30 anos de prisão. No ano de 1994, Francisco foi submetido a um exame psiquiátrico detalhado, no qual culminou na instauração de incidente de sanidade mental e, consequentemente, remoção do mesmo para a Casa da Custódia de Tratamento de Taubaté, com o intuito de obter um tratamento médico melhor. O Ministério Público, por sua vez, pediu a decretação de internação em estabelecimento psiquiátrico de regime fechado. Então, ele não estaria num estabelecimento psiquiátrico comum, e sim de regime fechado, uma prisão praticamente para doido. No julgamento do recurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, no dia 25 de novembro de 2015, o que aconteceu? Acabou culminando em que ele deveria continuar preso porque ele não tinha aonde ir, ele não tinha familiar vivo ali para poder cuidar dele, ele não tinha aonde ficar. Foi então que ele está preso desde então e, de acordo com o juiz, Chico Picadinho hoje tem 75 anos e está cumprindo pena com finalidade médica, já que na década de 70, em um laudo médico, ele foi apontado como personalidade sádica e psicopática. Ele estudou direito na época dos crimes, e Chico Picadinho é um homem muito lúcido e até hoje passa seus dias praticando pintura. E ele pinta, ele gosta muito de pintar, hoje em dia ele pinta vários quadros e ele tá preso até hoje. E essa é a história do Chico Picadinho. Então, se vocês gostaram, deixa o like, compartilhe o vídeo para mais pessoas que não conhecem a história do Chico Picadinho. Cá está aqui os comentários para vocês deixarem ideias de temas também. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.